Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Belfast. Filme indicado a 7 Oscars, inclusive o Oscar de melhor filme, dirigido, escrito, produzido por Kenneth Branagh, que até então já havia sido indicado a 5 prêmios diferentes: melhor ator coadjuvante, melhor diretor, melhor roteiro e também melhor curta-metragem. Antes de eu começar a falar de Belfast, tem uma história um pouco pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu entrei na Critics' Choice Association, em outubro do ano passado, logo em novembro eu recebi um e-mail convidando para a pré-estreia do filme que aconteceria em Los Angeles no dia 8 de novembro. Eu já havia recebido e-mails parecidos a este, em função da Online Film Critics Society, que é outra associação de que integro, mas até então nunca havia respondido, porque eu sempre achava que eles, enfim, era um convite pro forma para quem estava em Los Angeles, ou no máximo nas proximidades de Los Angeles, e eu respondi apenas perguntando: o convite é extensível para críticos sediados no Brasil? 2 dias depois, eu estava com um bilhete e a passagem para viajar para assistir Belfast na Premiere Internacional do filme, e cheguei logo no dia em que a fronteira americana tinha sido aberta para o Brasil, no dia 8 de novembro, 6 horas da manhã. Veja que sorte. Bem, histórias de lado, Belfast conta uma história autobiográfica do Kenneth Branagh, já que o Buddy, o garotinho interpretado pelo Jody Hill no filme, é um alter ego seu. E o Buddy é esse rapazinho que mora num bairro onde moram normalmente católicos, na Irlanda do Norte, mais especificamente na cidade que dá nome ao filme, e ele passa por um período do tempo muito turbulento, em que começa uma guerra civil entre católicos e protestantes. Os protestantes ateando fogo, destruindo as vitrines, destruindo as lojas, causando terror nas pessoas católicas que moravam naquele bairro. A família do Buddy é protestante, ela tenta se manter à distância do conflito e quando lida com problemas particulares, problemas de dívidas provocado pelo fato de que o marido, interpretado pelo Jamie Dornan, embora seja o único provedor da família, ele tem um certo vício em jogos e apostas de cavalos. E a mãe, esta interpretada pela Katrina Balfe, ela tenta manter tudo articulado, a educação de seus 2 filhos, articuladas de tal forma que esses problemas financeiros não atrapalhem o desenvolvimento moral e os princípios que norteiam a vida destes garotos. Em particular, o Buddy, enquanto percebe o mundo ao seu redor mudando, está tentando conquistar o coração de uma garotinha no colégio. E dentro dessa dinâmica que confere um certo açúcar dentro da narrativa, adoça um pouco esse pano de fundo mais traumático, você percebe as tentativas dele de subir nas cadeiras para chegar mais perto dela. Isso porque dentro desse colégio, quanto mais estudioso você é e quanto melhores notas você tiver, mais na frente você se sentará. E a sua paquera, o seu amorzinho platônico, ela é a primeira cadeira. Então, o seu sonho é alcançar o segundo lugar, para ser o segundo melhor aluno da turma e sentar perto dela. Isso também enquanto ele vai vivendo emoções provocadas pelo cinema, uma relação com a prima que acaba levando para cometer pequenos delitos, e todo aquele cotidiano, relação com os avós, relação consigo mesmo, desenvolvido de uma forma mais solta, de uma forma que não é necessariamente objetivada dentro de uma linha narrativa, dentro de uma história bem retinha, porque você está vendo um filme que é baseado praticamente em fragmentos, pequenos fragmentos de uma existência antes de tudo mudar na vida de Buddy e de sua família. O roteiro escrito pelo Kenneth Branagh é um roteiro muito gostoso de acompanhar, porque nós percebemos uma espécie de retorno às suas origens, sem que haja aquele juízo crítico, sem que haja aquele julgamento sobre a figura dos pais, sobre a própria figura. Parece que ele está olhando hoje, com 60 e tantos anos de idade, olhando para trás quando ele é criança, com um olhar generoso, com um olhar que parece que está entendendo as falhas de seus pais, entendendo aquele momento do tempo e tentando entrar em paz consigo mesmo, mostrar para o espectador
que dentro daquele momento traumático na história da Irlanda do Norte, ainda assim Buddy conseguia encontrar espaço para brincar, para escapar em direção à tela de cinema, para se apaixonar, para assistir a seus pais dançando, para ouvir conselhos do seu avô, para viver como a criança que ele foi. E isso nos traz até uma associação imediata com o recente Jojo Rabbit, que fazia algo parecido, só que ele utilizava também uma dimensão alegórica em que o garotinho via aparições de Hitler interpretadas pelo diretor do filme, Taika Waititi. Aqui, você suprime essa parte alegórica e você fica apenas com esse grande baú de memórias, com um grande álbum que está sendo revelado ao espectador de uma forma muito generosa pelo diretor, mas sem esquecer de pincelar com um preto e branco muito expressivo que aquela não é a existência ideal, que aquele mundo visto através dos olhos ingênuos de uma criança ainda assim conserva muitos perigos, conserva muitas ameaças e pode sim um obstáculo para a vida de sua família. A fotografia do filme, ela investe em, além do preto e branco, que ele vai trazer uma remissão ao cinema clássico, até com alguns detalhes mais expressionistas, com alguns ângulos mais desafiadores para que a imagem provoque reações imediatas no espectador, mas a fotografia vai investir em uma opção muito inteligente de utilização e de composição de seus planos. É que a fotografia vai se posicionar detrás de obstáculos, como uma cerca de arame farpado, ou ao lado de um muro, ou entre a escada, para que nós vejamos a divisória que separa mãe e filho, criando assim um elemento de claustrofobia dentro de um mundo que está sendo narrado através de uma perspectiva infantil. Então, mesmo aquele olhar da criança não deixa de ser um olhar embargado por um mundo em ruínas, por um mundo sendo consumido pelo preconceito religioso. Você percebe no compromisso desta fotografia que a jornada de Buddy não é tão fácil quanto parece. Você enxerga o que o separa do mundo, você enxerga que, apesar da rua parecer mais ou menos igual como era no início do filme, não é a mesma coisa. Você tem uma divisória que dificulta, obstaculiza a vida em sociedade. Você tem arame farpado que afasta as pessoas. E você tem uma opção muito interessante de um plano, um low angle shot, um ângulo baixo, que o diretor Kenneth Branagh sempre utiliza como um tema recorrente dentro da narrativa, que é quando ele encara um personagem de baixo e mostra o céu. E normalmente o céu em Belfast é um céu nublado, não é um céu que é propício para que essa família permaneça habitando naquele lugar, mas é desolador, é até hostil. E o diretor, naturalmente, ao longo de sua construção, ele vai cuidar de clarear aquele céu. E você vai ver ao longo da narrativa que, à medida que ela avança, o céu vai ficando menos nublado, porque vai começando a aparecer a chance que essa família tem de permanecer juntas, embora talvez permanecer juntas não signifique permanecer em Belfast. Além de grandes atuações de Kieran Hinds, que interpreta o avô, e de Judi Dench, que interpreta a avó, ambos indicados ao Oscar de melhores ator e atriz coadjuvante, você tem também duas atuações que eu vou guardar com muito carinho, do Jamie Dornan e, sobretudo, da Catriona Balfe, que interpreta uma personagem feminina que, nossa, eu detesto esse adjetivo depois de ter lido muito a respeito, mas não tem outro, uma personagem feminina forte, que ela acaba criando sozinha aquelas duas crianças, porque o marido precisa viajar para a Inglaterra para trabalhar. Então, ela que toma conta da educação, dos princípios, da moral, ela que vai fazer o puxão de orelha naqueles garotos e ela também que dará afeto a eles. E ela tem um papel muito emocionante dentro da narrativa, porque é ela que se recusa a deixar Belfast, é ela que se encontra enraizada, porque suas vivências todas a levam para lá, diferentemente do seu marido, que teve a oportunidade de trabalhar na Inglaterra. Além de tudo, você tem a atuação muito fofa
e também muito expressiva do Jude Hill. O garoto reage muito bem à câmera do Kenneth Branagh. Parece que nós vemos uma multitude de sentimentos que transbordam enquanto ele encara o horror que está acontecendo diante de si, com uma cara de surpresa, para nos minutos seguintes já ter um rosto diferente, porque as crianças funcionam assim. As crianças funcionam nessas transições de sentimentos e emoções muito rápido. E o Kenneth Branagh consegue captar isso com uma felicidade imensa. O diretor inicia e conclui o filme em cores, e ele utiliza cores também, pontos específicos, como em filmes coloridos, para tentar criar essa dualidade em o que são memórias, o que é aquele mundo do qual ele fugiu para construir sua carreira como diretor de cinema e o que o inspirou a se tornar um diretor de cinema, inclusive chamando a atenção, por exemplo, aos faroestes que ele traz para dentro do filme em certo momento, seja na cela que seu avô passa o dia inteiro hidratando, seja num momento específico da narrativa que parece remeter aos filmes de Clint Eastwood. Traz também um elemento muito carinhoso em como ele encara, em como ele enxerga o amor dos pais, como uma inspiração para os seus amores futuros. Eles não são pessoas perfeitas, não foram. Sua família também não foi perfeita, mas sua família teve tudo aquilo que uma família precisa ter: cumplicidade, união, laços indissolúveis até mesmo diante da guerra civil na Irlanda do Norte. Eu tenho razões pessoais para nunca esquecer de Belfast na minha vida, já que foi a minha primeira premiere internacional. Mas ainda que eu houvesse visto o filme agora, com seu lançamento nos cinemas, eu também não poderia deixar de indicar o filme, recomendá-lo e dar-lhe 4 estrelas em 5. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir, comente o que você achou sobre Belfast, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos, porque todos os dias estou trazendo dicas e críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!